Beleza, meu querido? Último vídeo de arrendamentos, último vídeo teórico, porque a gente vai ter uma jornadinha aí ainda com algumas questões, tá bom? Vem comigo agora é a ótica do arrendador, ou seja, o cara que oferta lá, é o fornecedor, né, do ativo subjacente. Que bacana, simbora! Então já acorda aí, né? Se tá dormindo, cara, acorda. O tratamento do arrendamento ele é diferente sob a ótica do arrendatário e do arrendador. No arrendatário, o arrendamento é o contrato, a parte do contrato, que transfere o direito de usar um ativo por um período de tempo. O tratamento contábil independe de ser arrendamento financeiro ou operacional. Nós vimos que nós vamos computar o ativo subjacente, o direito de usar aquele ativo e a contraprestação pelo valor presente. Então a gente vai ter um ativo e um passivo. Não interessa se é financeiro ou se é operacional. No arrendador, ele vai classificar os seus arrendamentos como operacional e financeiro. E teremos um tratamento diferente. Tá bom? A gente vai justamente ver isso neste vídeo. Então, galera, classificação resumindo a ópera aí. Arrendamento mercantil financeiro, nós estudamos, né, inclusive lá nas definições do primeiro vídeo, que ele transfere os riscos e os benefícios inerentes à propriedade. Ele possui uma essência de uma compra financiada. No arrendamento mercantil operacional, não há transferência dos riscos e benefícios inerentes à propriedade, ele possui uma essência de aluguel, tá bom? Então o arrendador ele vai classificar financeiro ou operacional, o arrendatário não precisa, independente se é operacional ou se é financeiro, ele vai computar como ativo, né, pelo custo que corresponde ao valor presente lá das prestações, né, do passivo, ativo, passivo, e tá tudo certo, não interessa se é financeiro ou se é operacional, e aqui o carinha ele vai separar, o arrendador ele vai precisar separar, porque é diferente o tratamento contábil. Legal, vamos ver o que eu fiz aqui nessa questãozinha. Por que eu coloquei aqui? Ela tem alguma lógica, não está aqui. A classificação de arrendamentos mercantis adotada pelo CPC 06, arrendamentos, baseia-se na extensão dos riscos e dos benefícios inerentes à propriedade do ativo arrendado. Sim, que permanece para o arrendador ou para o arrendatário. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação dos arrendamentos. Pelo amor de Deus, né? Fisco, cara, uma prova de Cefaz Paraná. Se o cara errar um negócio desse, né, é de lascar o pala, né? Então, alto, médio e baixo risco. Eu imagino a criatura que marcou a opção A. Alto, médio e baixo risco. Financeiro operacional, gabarito B, né? Contabilizáveis e não contabilizáveis. Essa aqui, cara, dá pra gente encher de... né? Mercantis e não mercantis, essa aqui ainda era mais, né? Realizável e não realizável. Então, gabarito, opção B, só para vocês verem, né, cara? Mas é uma prova de fisco, né? 30 pau a carreira lá, não interessa. Às vezes cai fácil e a gente tem que acertar todas as fáceis. Se 100% da prova for fácil, a gente vai gabaritar, não é mesmo? E vamos se embolar lá, o pessoal vai empatar. Os mais de idade vão ser aprovados, os mais novinhos, vida que segue. Né? Então é isso, a gente vai gabaritar. Se vir fácil, nós vamos gabaritar e a gente vai para o critério de desempate. Gabarito, opção B. Isso aí não acontece, né, pessoal? Raramente alguém gabarita uma prova. TJ Roraima. Com a aplicação de critérios contábeis homogêneos advindos das normas internacionais de contabilidade, dos pronunciamentos do CPC, as empresas e os contadores procuraram adequar-se ao novo arcabouço de padrões contábeis em relação ao registro e mensuração dos eventos contábeis. Respeito desse assunto, julga o item. O arrendamento mercantil é classificado como financeiro ou operacional. Certo ou errado? Certo, até aqui está certo. No arrendamento operacional, há transferência substancial de todos os riscos. Certo ou errado? Errado. É no arrendamento financeiro que há transferência de todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade, ao passo que no operacional não há transferência substancial de riscos. Então, clássica inversão, né, de conceitos para tornar o item errado. Você já está se ligando nesse momento do curso que essa é uma das formas de tornar um item errado. Você inverte, né, um negócio e está aqui essa questãozinha para confirmar essa tese.
Cefa São Paulo agora. O contador da empresa Inova S.A. conseguiu condições financeiras vantajosas para comprar 2 caminhões por meio de arrendamento mercantil, leasing. Como a empresa tem intenção de ficar com os veículos no final do prazo do contrato e a compra se enquadra dentro dos conceitos de leasing operacional, a empresa contabilizou como ativo imobilizado os 2 caminhões. Referido procedimento atende ao... vamos lá. Questãozinha mais, tipo... O que é isso? Vamos lá, o que ela está falando aí? O arrendamento, pessoal, ele formalmente, né, se enquadra dentro, nesse caso aqui, pela a questão, conseguiu condições financeiras vantajosas comprar 2 caminhões por meio de arrendamento mercantil. Como a empresa tem intenção de ficar de veículos no final do prazo do contrato e a compra se enquadra dentro dos conceitos de leasing operacional, a empresa contabilizou como ativo imobilizado os 2 caminhões. Referido procedimento atende ao conceito de ciência sobre a forma, pressuposto da competência, conceito de neutralidade, relevância e materialidade. Enfim, né, o gabarito é a opção A, só resta a gente entender aonde que está aqui a essência sobre a forma. Então, nessa situação hipotética apresentada pelo examinador, o arrendamento ele formalmente se enquadra dentro do conceito, né, ele fala aqui, a compra se enquadra dentro do conceito de leasing operacional, tá? Mas aqui, pessoal, vale a intenção, cara. Tá bom? Vale a intenção. Então, isso aqui, essa questão coloquei, tem um sentido, né? Se a questão tá aqui é porque tem um sentido. Nós temos 2 tipos. E a gente viu que cada um tem uma essência, né? Qual que é a essência do financeiro? Aquisição financiada, né? Aquisição financiada. De um direito de uso lá, enfim, né? De um ativo. Subjacente nos termos da norma. E aqui possui a essência de um aluguel. Legal? Beleza? Só que agora, olha a intenção da empresa. Então a compra se enquadra dentro dos conceitos de leasing operacional. Só que a intenção dela é de ficar com os veículos no final do prazo. Tá? Se a intenção dela é ficar com os veículos no final do prazo, qual é a essência do negócio? Aquisição financiada, não é mesmo? Legal? Então isso aí é um exemplo de aplicação da essência sobre a forma, tá? Porque a intenção dela é ficar com os veículos. Isso é uma situação indicativa de um arrendamento mercantil financeiro. A gente vai ver aqui na sequência, se eu não me engano é isso que a gente vai ver na sequência. Então essa questão está no meio aqui porque ela é um divisor de águas. Primeiro, para você entender que a classificação está relacionada à essência, né? Claro, aos riscos, e decorrente do risco também a essência, né? Esse aqui tem a essência do aluguel. Esse slide resume, né? Ó, essência, compra financiada, aluguel e a questão dos riscos. Então ficou bem bacana esse esqueminha aqui que nós elaboramos. Beleza, então pessoal, essa aqui é uma das situações. Então essa questão está aqui justamente porque ela é uma divisora aqui, agora a gente vai verificar. Como ele abordou aqui uma das situações, nós vamos estudar agora todas as situações previstas aí no CPC 06. Tá? Então exemplos de situações que individualmente ou conjunto levariam normalmente um arrendamento mercantil a ser classificado como financeiro. Agora vem um insight bacana aqui. Lembra lá que nós estudamos lá no CPC 00, né, nos objetivos, o porquê que existem os pronunciamentos contábeis, a gente viu, para aplicar as normas internacionais, diminuir os custos, né, dos relatórios, para não precisar ter uma contabilidade internacional, uma contabilidade para legislação, fins de transparência. E um dos objetivos lá, isso está na estrutura conceitual, é o quê? Auxiliar, alguma coisa assim, auxiliar os caras que preparam as informações, não é mesmo? Isso aqui é um claro exemplo de item para auxiliar quem? O cara que está lá no background, lá, né? O cara lidando com a contabilidade. Tem situações altamente complexas, o cara vai ficar, putz, cara, será que isso aqui não está claro, né? Se isso aqui é financeiro, se é operacional. E aí vem esses tópicos aqui para ajudar justamente os preparadores, quem elabora a informação contábil, tá? Exemplo clássico aqui de item, né, do CPC para ajudar os caras. Então, exemplos de situações que vão
normalmente, né, classificar um arrendamento como financeiro. O arrendamento transfere a propriedade do ativo subjacente ao final do prazo. Então, ele vai transferir a propriedade. Então, significa o quê? Que é uma aquisição financiada, né? A propriedade ficando com o arrendador é justamente o quê? Uma forma... Isso, acabei que eu não expliquei ao longo, né? Quais são as vantagens. No PDF eu explico vantagens, né, para o arrendatário, vantagens para o arrendador. Mas, basicamente, é uma operação muito comum, essa operação de lease, né? Principalmente para aquisição de veículos, né? Aquisição de um lease. Por quê? Porque diminui o custo, porque a propriedade fica com quem? Fica com o arrendador. Ele transfere o direito de uso, só que a posse fica com quem? Fica com o arrendador. Então é muito mais fácil, se o cara não pagar lá aquelas prestações, é muito mais fácil dele reaver aquele veículo. Diferente lá num financiamento normal, o cara já sai da concessionária com um carro no nome dele, né? Ah, tá devendo, mas ele já sai com o nome ali, tá, né? Grandão. Ah, pô, tô de carro zero, mas tá devendo até o talo, não é mesmo? Só que já tá lá no nome dele. E aí o quê? O custo é maior. Então, os juros... Por quê? Porque a garantia, cara, do cara dar o calote ali é mais complicado. Mas é claro que tem uma série de requisitos na prática. O cara não vai sair entregando um carro lá se o cara não, né, não demonstrar condições. Tem todo um processo, né? O cara lá totalmente desempregado, não tem nada, ele não vai chegar lá na concessionária e sair de carro zero com o carro no nome dele, né? Óbvio que não. Mas, enfim, tem ou não tem maior risco? Tem, cara. A propriedade, o cara tá lá com a propriedade. Ele pode ter lá um salário bacana, mas simplesmente falou, foda-se, não vou pagar esse negócio aí. E já era, né? Ele deu as garantias, tem um salário bacana, não sei o quê, mas o cara não vai pagar e já era. Então, ele vai perder o carro? Porque vai entrar na justiça, vai demorar muito mais tempo. Já pela sistemática de arrendamento, cara, a propriedade não fica em nome do maluco lá que comprou, do arrendatário, né? Então fica com o arrendador. Então, uma das cláusulas lá que faz o seguinte, cara, é o seguinte, lá no final, se tu me pagar tudo, a propriedade é tua. Tá? Porque não faz mais sentido ele ter essa garantia. Então isso é uma situação, né, que indica ser uma aquisição financiada. Barbada, né? Claro, com essa contextualização fica barbado. O arrendatário tem a opção de comprar o ativo subjacente a preço que se espera seja suficientemente mais baixo do que o valor justo na data que a opção se tornar exercício, para que seja razoavelmente certo na data de celebração do arrendamento que a opção será exercida. Então, olha, é o seguinte, cara, você pode ir usando, cara, e se você quiser ficar lá no final, me paga aí, cara, uma merrequinha e tá tudo certo, tá? Tipo, é quase impossível o cara não exercer lá, porque, cara, não faz sentido ele não exercer. Então, é isso que fala o pronunciamento aí. O prazo do arrendamento é equivalente à maior parte da vida econômica do ativo subjacente, mesmo se a propriedade não for transferida, tá? Então, é como se fosse uma aquisição ali, né, cara? Tipo, toda a vida útil, né? A vida econômica, a maior parte, né, do prazo do arrendamento é equivalente à maior parte da vida econômica. Então, também indica que é uma aquisição financiada, né? Na data de celebração do arrendamento, o valor presente dos recebimentos do arrendamento equivale substancialmente à totalidade do valor justo do ativo. Tá? Então, o valor presente equivale substancialmente à totalidade do valor justo do ativo. Significa o quê, cara? Também aquisição financiada, né? Então você vai comprar lá um veículo, o valor presente, digamos, o veículo é 50 mil. Digamos que se você fosse pagar à vista naquele contrato, estaria ali e seria próximo disso. Então, aquisição financiada, não é mesmo? Então, bem tranquilo de visualizar essa D aqui também. O ativo subjacente é de natureza tão especializada que somente o arrendatário pode usá-lo, sem modificações importantes. Também isso aqui é o outro indicativo, né, a natureza especializada. Situações, na verdade, né? Situações. Por quê? Porque agora a gente vai ver indicadores de situação. Então, os caras colocaram exemplos de situações e aí eles fizeram outro item
indicadores de situação, que individualmente ou em combinação também poderiam levar o arrendamento a ser classificado como financeiro. Lembrando, isso aqui é sempre como financeiro, pessoal. Então não vai lá, como que o cara pode fazer isso aqui? Colocar o operacional aqui, ó. E você já erra a questão de colocar, ó, um exemplo de situação que individualmente conjunto levaria normalmente ao arrendamento mereceria ser classificado como operacional é quando há transferência da propriedade. Você nem vê a palavrinha operacional lá. Isso é tudo para financeiro, tá? Então, indicadores de situação. Se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do arrendador associadas ao cancelamento são arcadas pelo arrendatário. Por que isso aqui, pessoal? Riscos fica com quem? Com o arrendatário. Então, cara, se os riscos ficam com o arrendatário, é o quê? Essência de um financeiro. Que barbada. Ganhos ou perdas provenientes da flutuação no valor justo residual são gerados para o arrendatário. Cara, risco para o arrendatário. Se o arrendatário tiver a capacidade de continuar o arrendamento por período secundário com um aluguel que seja substancialmente menor que o aluguel de mercado. Vamos ver se a gente consegue ver a lógica disso aí. Se o arrendatário tiver a capacidade de continuar o arrendamento por período secundário com um aluguel que seja substancialmente menor que o aluguel de mercado. Sim, porque daí não tem a essência de aluguel, né? Porque ele é substancialmente menor que o aluguel de mercado. Então, perde a essência de aluguel nesse caso. Basicamente, eu creio que seja isso. É isso, pessoal. Então, veja que os indicadores de situação, então, eles estão relacionados muito a riscos, né? Eu lembro que quando eu gravei isso, o último vídeo, eu falei, olha, que sacanagem seria se o cara colocasse assim, ó, é um exemplo de situação que individualmente, em conjunto, não sei o que lá, e aí ele põe o que tá aí, né, um desses, cara, porque é indicador de situação. Mas nós vamos cair matando também, porque você vai se lembrar, né, dos riscos aqui. Os indicadores de situação estão relacionados a riscos. E aqui não, né, cara, não é outra parada aí, né? Mas enfim, simbora. Vamos ver como isso aí já foi cobrado em prova. O auditor externo para certificar-se de que uma operação de lease se enquadra na classificação de lease operacional deve, além de verificar se o arrendamento mercantil não transfere os riscos e benefícios inerentes de propriedade, constatar se o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo do arrendamento mercantil. Isso aí daí seria, ele quer falar, essa questão é meio complicada de entender o que o cara quer, né? Vamos lá. Para certificar-se de que a operação de lease se enquadra, certificar-se que se enquadra como operacional. Então, isso aqui, pessoal, a opção A é o quê? Um exemplo de situação de mercantil financeiro. Ó, o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo. Financeiro. O prazo do arrendamento refere-se à maior parte da vida econômica. Financeiro. O valor presente no início do arrendamento totaliza pelo menos substancialmente o total do valor justo do ativo arrendado. Financeiro. Os ativos arrendados são de natureza especializada. Financeiro. Os ganhos às perdas de flutuação do valor justo do valor residual são atribuídos ao arrendador. Não. Se fosse arrendatário, seria financeiro. Como é arrendador, significa que os riscos não estão, né, com o arrendatário, né, estão com o arrendador. Então, aqui o cara alterou. Enfim, ficamos então com o gabarito opção D. Por quê? Porque todas as outras são exemplos de situações que vão me remeter a financeiro. A única que o cara alterou aqui para arrendatário ficou isso. Então não ficou uma questão, ficou meio esquisita essa questão, mas era isso que o cara queria. Às vezes a gente também tem que interpretar o que o cara quer. Impressionante, né? Mas é isso, faz parte. Beleza? Então esses são os indicadores.
Vamos lá, pessoal, agora vamos para a contabilização. Isso aqui, né, eu não abordava, pelo que eu lembro, não abordava em vídeo, pelo menos, e também lá no material em PDF. Só que, velho, os caras enchem o saco pra caramba. No PDF não é abordada a contabilização, né, sob a ótica do arrendador. Putz, por que não era abordado? Que não cai na porra da prova. Mas tudo bem. Aí o pessoal foi falando que não. Tá bom, então vamos pôr aqui a contabilização. Então, regra geral, não cai em prova. Mas a gente vai abordar por quê? Porque senão o pessoal reclama que não foi abordado, tá bom? Então vamos lá, 5 minutinhos. Contabilização sob a ótica do arrendador para arrendamento financeiro. No seu reconhecimento inicial, o arrendador deve reconhecer os ativos mantidos em arrendamento financeiro em seu balanço patrimonial e deve apresentá-los como recebível ao valor equivalente ao investimento líquido no arrendamento. Então, isso está entre aspas, por quê? Isso aqui está lá no CPC 06. Então, basicamente, pessoal, é claro que a nomenclatura das contas aqui pode mudar, né? Se uma exigência em prova, mas a ideia é essa. Então, debitou contas a receber, arrendamentos financeiros, lembrando, isso aqui é contabilização do financeiro. Contas a receber, arrendamentos financeiros e acréscimo de ativos arrendados. Legal? E aí, por ocasião dos recebimentos, então, por ocasião dos recebimentos lá, né, pelos prazos mensais, anuais, enfim, vai entrar um valor na disponibilidade, então debita o caixa e dá baixa daquele direito. Lembra lá que o arrendamento é o quê? O arrendador, ele fornece o direito de uso. Então você contabiliza no arrendador o quê? Um direito, contas a receber. Ele fornece aquele direito de uso. Então o cara que está lá no arrendatário vai contabilizar o ativo e a contraprestação do passivo. O arrendador, ele vai o quê? Vai computar o direito de receber aquela contraprestação. Aquele passivo que nós vimos lá no arrendatário, ele vai receber aqui. Tá? Beleza? Show de bola. E aí, quando ele receber, vai debitar o caixa e baixar o direito. Então, é contabilidade básica, né? Bem rolha aqui, enfim. Eu trouxe aqui um trecho, né, do Manual de Contabilidade Societária, Manual FIPECAF. Ele fala o seguinte: nesse tipo de operação, a titularidade jurídica do bem arrendado permanece com o arrendador. Não é mesmo? A gente viu que ele permanece com a titularidade jurídica. Dessa forma, na compra do ativo, o registro contábil é feito em conta do ativo. Na compra do ativo, o registro contábil é feito em conta do ativo que represente o bem e a contrapartida e a forma de pagamento, podendo ser disponibilidades ou obrigação do passivo. Entretanto, se o arrendador transfere substancialmente os riscos e benefícios ao arrendatário, ele reclassifica esse valor como contas a receber. E considera os valores recebidos amortização de capital pelo investimento feito. E a receita financeira recompensa pelo investimento e serviço. Os custos diretos iniciais envolvidos na negociação, como comissões, honorários legais e custos internos, sejam diretamente atribuídos à negociação e ao arranjo do contrato de arrendamento, devem ser incluídos na mensuração inicial das contas a receber, reduzindo o valor da receita reconhecida durante o prazo do arrendamento mercantil. Então, se tiver custos lá iniciais envolvidos na negociação, comissões, honorários, isso aí vai reduzir essa continha aqui dentro de contas a receber. Tá? É isso que ele está falando ali. Quanto ao reconhecimento subsequente da receita financeira pelo arrendador, deve se basear em modelo que reflita a taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido, pois deve ser apropriado durante o prazo do arrendamento em base sistemática e racional. Item 75 e 76, ele está se referindo ao CPC 06. Tá? Contabilização do arrendamento operacional. Então, de maneira geral é isso, pessoal. Não vai... Eu coloquei ali a doutrina até para vocês verem que é altamente rebuscado. E se você pegar para ler o CPC 06, nessa parte que é uma tranqueira desgraçada. Mas a boa notícia é o quê? Que praticamente não é cobrado em prova. As questões vêm sob a ótica do arrendatário. Tá? Sob a ótica do arrendador, praticamente não cai em prova. Mas é isso. Então, o direito a receber e quando receber, entra o valor no caixa, você baixa esse direito. Tá? E no caso do operacional, nesse tipo de arrendamento, a propriedade é do
arrendador, assim como ocorre no arrendamento financeiro. No entanto, a essência da operação é de aluguel. Então, além da receita de arrendamento, há o reconhecimento da depreciação do bem. Tá bom? E aqui, pessoal, eu pesquisei isso aqui pra caramba. O CPC 06 não deixa claro, então ele não é expresso nesse sentido. Doutrina não fala porra nenhuma. Então ninguém fala, velho, dessa contabilização no arrendamento operacional. Pasmem, não tem livro que fale, nem no manual FIPECAF, o CPC 06. Então, cara, se ninguém fala isso aqui, como é que vai cair em prova? Tá bom? É impossível de cair em prova. Mas assim, considerando todo o contexto, né? Eu tive um esforço mental aqui para chegar. Seria, na minha opinião, já que eu não li em lugar nenhum onde essa contabilização, seria assim, né? Você vai debitar propriedade para investimento, ativo não circulante de investimentos. Por quê, pessoal? Porque a gente vai estudar lá em propriedade para investimento, CPC 28, que como a parada tem uma essência de aluguel, e nós vamos ver que a propriedade para investimento é isso. Aí quando você tem lá um imóvel, um bem, enfim, com sentido de valorização de capital para o aluguel. Então, nesse caso aqui, fazendo esse contexto com outros pronunciamentos, eu entendo que você vai debitar essa propriedade para investimento, né? Ativo não circulante de investimento, a crédito de caixa ou financiamento a pagar, a depender aí da forma de aquisição, tá? E aí, no decorrer do contrato de arrendamento, a receita vai sendo reconhecida por competência. Então, né? Contas a receber, receita com arrendamentos. Mas, cara, na moral, não te estressa com isso aqui, tá? Beleza? Sem sacanagem, é mais para cumprir tabela aqui. E até com maiores detalhes a gente vai abordar lá no material em PDF. Bacana? Show de bola? Então, sob a ótica do arrendador, o que você precisa se concentrar desse vídeo aqui, principalmente? Que ele precisa, que é diferente do arrendatário, que ele precisa classificar. A contabilização é um pouco diferente. Sabendo isso, velho, tá show de bola, tá? E, é claro, a diferença entre o financeiro e o operacional, questão dos riscos, talvez aqueles indicadores, e lá de vez em quando aquilo cai em prova. Mas a gente viu que é bem tranquilo, não são situações que você precisa memorizar, né? É a essência do negócio ali, você entendeu a operação de arrendamento, quando aparecer lá, assinale a opção que coloca um indicador, você vai ler as opções, ou se for uma assertiva, você vai conseguir. Por quê? Porque você tem uma visão geral, então não precisa ficar memorizando tudo, tá? Bacana. E aí, na sequência, nós vamos resolver questõezinhas e cair matando nesse CPC 06. A gente vai ficar craque aí para destruir as questões de prova. Combinado? Forte abraço, bons estudos e, na sequência, a gente resolve questões sobre CPC 06 arrendamentos. Valeu!